Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Quero dar início a este culto, mais uma vez, que estamos na presença de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos ler os Salmos 40. Nós vamos colocar aqui na tela, para que você possa acompanhar a leitura deste salmo. Salmos 40, aqui já. Aqui. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode repetir esse primeiro versículo? Vamos ler juntos? Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu vou pedir para você ler mais uma vez. Depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venha a adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que o Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste. Não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados, então declarei: eis aqui estou. No pergaminho está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Às multidões anunciei os teus atos de justiça, pois meus lábios não se puderam conter, como tu mesmo sabes, ó Eterno. Não oculto em minhas entranhas a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade. Senhor, não mantenhas longe de mim a tua misericórdia. Sempre me guardem o teu amor e a tua verdade, pois incontáveis males me cercaram. Minhas muitas culpas se apoderaram do meu ser e me turvaram completamente a visão. Desgraças mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e, por isso, meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que conspiram contra a minha vida. Retrocedam humilhados os que desejam a minha ruína. Fiquem aturdidos com sua própria vergonha os que zombam de mim. Entretanto, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou um pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não tardes mais, ó Eterno Deus meu. Eu quero convidar ainda você a ler mais uma vez o versículo 1. Ele resume esse Salmo 40. Só que eu quero que você leia isso não apenas como ler. Sabe, a gente lê as coisas. Mas eu quero que você leia como se estivesse afirmando isso. Vamos lá? Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Pai, graças te damos por mais este dia, Senhor, na tua presença. Louvado e bendito é o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração. Quando confiamos em Ti, quando depositamos em Ti a nossa confiança, quando nós, ó Deus amado, não desistimos
mas sempre olhando para Ti, olhando para frente, para o alvo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, podemos ter a experiência da graça nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nesta manhã aqui reunidos em Teu nome, queremos louvar, engrandecer, exaltar a Ti, que é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. Seja para Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, para todo sempre. E nós dizemos: Amém. Amém. Deus, graça e paz, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus, nós vamos celebrar ao Senhor. E essa canção é uma canção nova. Diz que eis que estou à porta e bato. E o Pai, se referindo a nós, Ele diz que Ele é aquele que te amou primeiro. É aquele que nos enxergou ainda em terras muito secas. Faz um pedacinho aí, Evandro, para... Eu sou o comecinho. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Ela vai ser um pouquinho mais animada, mais agitada. Vamos todos bater palma, celebrando aquele que vive e reina.
estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ah, querido, coisa linda é esta. É o Senhor fazer morada em nós. É o Senhor entrar. É o Senhor pertencer. É o Espírito habitar em nós. Aleluia. Nós vamos declarar: Tu és, Senhor, o vencedor. Demorei tanto pra ver, foi tão difícil entender que eu carrego em mim a tua vitória, Deus. Não é pelo que fazemos, nem pelo que merecemos. Transformas em glória o que quebrado está. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem diz que eu sou. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Hoje eu posso enxergar, quero em ti descansar. Você é filho. Pois tudo vem de ti. Reconheça a sua identidade como És filho de minha Deus. vitória. Tu és o vencedor. Não há gigantes que te resistam. Deus, tu és invencível. Sou quem dizes que eu sou. Com confiança me coroaste, ao teu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu.
Tu és o vencedor. Não há gigantes que te Não há. resistam. Deus, tu és invencível. Levante as tuas mãos aos céus e declara. Sou quem dizes que eu Declara ao sou. Senhor. Com confiança me coroaste. Ao seu lado estou assentado. És aquele que tudo venceu. Oh Senhor, como é bom pertencer a Ti. Como é bom, Senhor, pertencer a Ti. Como é bom saber que o Senhor nos escolheu. Como é bom saber que o Senhor pagou aquele preço que por nós mesmos não poderíamos pagar. Seríamos incapazes de pagar, Senhor, aquele alto preço. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Aleluias. Tu és o Alfa, Senhor. Tu és o Ômega. Não há outro como tu, soberano e fiel. Declare. Não há outro
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo eu. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Teu nome é Jesus. O nome sobre todo nome. O nome sobre tudo. Sobre todos. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos hão de se curvar diante desse nome. Todos hão de se prostrar diante desse nome. Oh, aleluia, 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 aleluia. Rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração nessa manhã. Rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração nessa manhã. Alfa e ômega, alfa e ômega, o verbo que se fez carne, aquele que está sentado acima de tudo e de todos, que tem o governo da terra em suas mãos, e que em breve voltará para nos buscar. Em breve Ele vem, sem demora Ele vem, Ele vem, Ele vem. Oh, aleluia, 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 aleluia. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar, declaro, tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Ah, queridos, Jesus é o único. Jesus é o único que pode dar sentido à sua vida. Jesus é o único que pode dar sentido à sua vida. Sabe, muitos infelizmente procuram uma satisfação, um preenchimento por meio de tantas coisas, e por muitas e muitas vezes se sente vazio, e o homem está desesperadamente à procura dessa tal felicidade, está desesperado por preencher um vazio, e muitos têm tentado encontrar um subterfúgio em tantas coisas que para a sua carne sim é bom, mas estamos sendo ministrados que nós não somos carnais, nós somos um ser espiritual, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, somos um ser espiritual, querido. Então nada que é terreno, nada que é deste mundo pode preencher um vazio, nada pode preencher essa tristeza que talvez você carregue na sua alma, essa tristeza que você carrega dentro de si.
não são as coisas desse mundo, não são as coisas materiais, não são aquilo que o dinheiro pode comprar, não são aquilo que a sua posição pode ocupar, não. Só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Ai, por vezes nós procuramos tanto, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, sabe, nós procuramos socorro, nós ligamos para um, nada de errado, nós ligamos para outro, mas nós cantamos aqui: és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo para mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa, o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. E esse nome ele é suficiente. Este nome é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Este nome, o nome de Jesus, ele é suficiente. O nome de Jesus é suficiente, seja qual for a situação, seja qual for o problema, seja qual for a ansiedade. Este nome é suficiente. Este nome é poder. Neste nome é salvação. Neste nome é cura. Neste nome é libertação. Neste nome é transformação. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Este nome é suficiente. Este nome é suficiente para mudar a tua história nesta manhã. Este nome é suficiente para mudar a história da tua família nesta manhã. Este nome é suficiente. Ele é poderoso para restaurar o teu casamento nesta manhã, para restaurar a tua família nesta manhã. Nós não precisamos de bens, de riquezas, porque nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus diz que somos forasteiros em terra estranha. Um dia nós vamos para a eternidade com Cristo e viveremos para todo sempre com Ele. O que nós precisamos é de Jesus. É de Jesus. Mas é a essência de Jesus. Porque por vezes nós falamos de Jesus, mas na primeira dificuldade, no primeiro vendaval, quando as ondas vêm, os mares estão revoltos, a quem nós recorremos? E eu te digo nesta manhã: Jesus. Basta uma palavra para que Ele mude a tua história nesta manhã. Ele sabe, Ele conhece aquilo que acontece. Ele sabe, Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele sabe os medos, as lutas. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Saiba que este nome é suficiente. Este nome é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar.
Daniel. Glória a Deus. Eu vou convidar você a ler comigo mais uma vez aquele versículo 1 do Salmo 40. Vamos lá? Para a gente fixar bem aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Está aqui já? Depositei toda. Vamos lá? Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. toda a minha esperança. Diga isso. Toda a minha esperança. Preste atenção. Toda. Não é uma parte. Toda a minha esperança no Senhor. E Ele inclinou. O que ele fez? O que o Senhor fez? E Ele se inclinou para mim. Ele sim. E mais o que? Note que Ele faz duas coisas. Você faz uma e Ele faz duas. Você prestou atenção nisso? Depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou. E mais o que? Ouviu o meu clamor. Preste atenção, visualize isso. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que não precisa de nada, o Deus que tem tudo, o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, ouve o clamor. De quem? De quem? Não, mas preste atenção, quantos milhões e milhões e milhões, bilhões de pessoas estão clamando hoje? E esse Deus que, se é que não tem nada para fazer, será que tem? Ele para ouvir o clamor, ele se inclina e ouve. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Deus ouve o nosso clamor. Nessa manhã eu quero falar com vocês, quero meditar com vocês sobre algo que é importante, é necessário para o nosso dia a dia. A gente precisa aplicar isso, é uma questão de aplicação. Eu dependo disso, você depende disso, nós dependemos disso. Essa palavra talvez a gente já tenha ouvido, agora vamos falar um pouco mais sobre ela nessa manhã, dentro e a partir de uma perspectiva bíblica. Talvez não necessariamente aquela que a gente abre o dicionário, a gente vê qual que é o significado, mas vamos falar sobre perseverança. Diga aí, perseverança. Perseverança é algo que eu preciso, você precisa, nós precisamos, e é uma virtude segundo a Bíblia. É uma virtude. Ela precisa ser praticada, desenvolvida. Então a Bíblia fala sobre perseverança, esse salmo aqui, ele traz um pouco disso, no sentido de que ele próprio diz, ele se inclinou para mim. Ele já resume no primeiro versículo o que ele vai dizer para frente. Se você ler esse salmo 40, você vai ver que em algum momento ele fala, livra-me, Senhor. Estou atribulado, minha alma, né? Ele está ali, um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de aflição, mas nesses momentos, ele descobre o quê? A presença. Ele descobre a presença, mas como ele descobre a presença? A gente lê o Salmo, a gente lê a palavra de Deus, e a gente tem a tendência de pensar que tudo aconteceu ali, segundos, horas, dias. Não conseguimos aqui mencionar necessariamente, a não ser quando a palavra traz o tempo. A gente não sabe exatamente quando ele começou esse clamor. E quando esse clamor ele foi ouvido. Porque quando Deus ouve, como você sabe que Deus ouviu? Como a gente sabe que Deus ouviu o nosso clamor? A gente vai saber que Deus ouviu o nosso clamor quando a gente tem uma resposta. Quando aquele clamor é atendido, não é isso? Então aí a gente consegue perceber. Ele ouviu o meu clamor. Só que para que a gente ouça esse clamor e a gente desfrute da presença, o importante é isso, desfrutar da presença na perseverança. Perseverar é você permanecer. Perseverar é não desistir. Perseverar é combater o desânimo. Perseverar é continuar indo para frente, é continuar andando, é continuar ali sem olhar para trás, esquecendo-se das coisas. Como que é? Está escrito lá na Bíblia? Eu esqueci essa parte. Esquecendo-se
das coisas que para trás ficam. Olha só, já veio hoje? Oh, meu Deus do céu. Esquecendo-se das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Vocês não estão lendo a Bíblia, já deu para perceber. Eu prossigo para frente. Não é para o lado, não é para a direita, não é para a esquerda. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu prossigo para a frente, olhando no alvo. Eu tenho um alvo. E qual que é esse alvo? Cristo Jesus. O alvo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo. E se a gente olha então Jesus, a Bíblia diz a respeito dele que ele foi obediente até a morte. De morte de cruz. Só que, instantes antes dessa morte de cruz, ele estava ali. Aonde? No jardim? Qual que é o nome do jardim? Esqueci também esse nome. Eu vou chamar as crianças, porque eu acho que as crianças estão melhor que a gente, eles sabem. Jardim do Getsemane. E lá no jardim de Getsemane, o que Jesus estava fazendo? Dormindo? Comendo? Bebendo? Chorando? Estava orando. Ainda que durante a oração ele pudesse estar chorando, mas ela estava orando e falando com Deus. E ali ele gasta muito tempo, não pouco. O que a gente entende pelo texto bíblico é que pelo menos 3 horas ele passou ali. Em cada uma dessas horas ele estava ali. Eu não sei quais foram todas as palavras, mas o sentido da oração era um: passa de mim este cálice. Porque ele já sabia, obviamente, o que viria logo adiante, não só o sofrimento da carne, não só aquele sofrimento da dor, mas o sofrimento espiritual, essa separação do Pai. E ele passa de mim este cálice. Mas aí, ele ora uma vez, ora 2, ora 3. E aí, logo após essa terceira etapa, ele sente ali aquele ânimo do Espírito. Ele fala: pronto, vamos lá. Chegou a minha hora. Então, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Para você ser ali e chegar e fazer, realizar alguma coisa, você precisa obedecer. É preciso ser obediente. E a obediência é algo necessário. Olha, eu falei sobre perseverança, né? Perseverança é uma virtude. Aquele que é perseverante, ele é obediente. O inverso disso o que é? Desobediente, não obedece. Mas Jesus, por exemplo, foi perseverante e ele, para perseverar, ele precisou ser obediente até a morte e morte de cruz. Ele não desistiu, muito embora ele, obviamente, tivesse pensado a respeito do assunto. Falei: meu, vai ser difícil, Marisa. Não vai ser fácil, sim. Não vai ser fácil. A palavra de Deus, ela fala acerca de nós. E agora vamos ver um pouco de Jesus. Ele é nosso exemplo, mas ela fala acerca de nós. E ele diz assim: todos aqueles que querem viver, Israel, piedosamente, todos aqueles que querem viver piedosamente, sofrerão? Walter falou alguma coisa, Walter? Olha, o Walter está lendo a Bíblia, gente. Sigam o exemplo do Walter. Todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Nós vimos para a igreja, a gente tem uma tendência de pensar, e é o que estão pregando por aí, no certo sentido, de que vem para Jesus, tudo vai resolver. Você vai ganhar um carrão, uma casona, casa na praia se você não tem ainda, né? E coisas mais assim, porque assim, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Certo? E aí, as pessoas dizem, como o pastor disse ali, o pastor William: ô glória, aleluia, recebe, já fica com a mão, o pessoal já faz assim, põe a mãozinha assim, né? Faz até assim, para caber mais, né? Não cai nada. Não estou dizendo que Deus não seja generoso, e Ele é. Não estou dizendo que Deus não seja bondoso, e Ele é. Mas a questão é: será que Deus nos trouxe a este mundo? Será que nós estamos servindo a Deus para um propósito de nos satisfazer, nos encher e ficarmos inchados a tal ponto que nós falemos apenas: ah, glória a Deus, aleluia, estou farto? Não. A vida cristã não se resume a isso. A vida cristã, ela vai muito além de tudo isso. A vida cristã é algo que a gente deve olhar e, como as Escrituras dizem, fala assim: tome a sua cruz
Siga-me. Tomar a sua cruz significa, neste mundo tereis aflições. Viu, Maria? Nesse mundo você vai ter aflição. Ah, mas eu pensei que... Você não pensou errado. A gente tem que parar de pensar, a gente tem que meditar. Meditar nas Escrituras. E aí a gente vai descobrir que aflições, nós não estaremos isento delas. Haverão aflições, haverão dificuldades, haverão momentos difíceis. O dia mau vai chegar para todo mundo. Ah, não, o mal que eu pressentia, esse me alcançou, como Jó dizia. Vai chegar, o dia mau chega para todo mundo. É lógico que a gente quer viver no paraíso, só que aqui a terra não é o paraíso. Então assim, as dificuldades, elas virão. Mas como é que nós vamos reagir a essas dificuldades? Desafios acontecerão e a gente vai ter que decidir nesses desafios. A gente tem que tomar decisões, a gente tem que fazer escolhas. Quem é que faz escolhas aqui? Todos os dias. Todos os dias nós fazemos diversas escolhas. E cada uma dessas escolhas vai produzir um resultado. E esse resultado vai trazer para nós o quê? Consequências. Ou serão boas, ou serão ruins. Então, para fazer escolhas, nós precisamos, então, ali pensar, refletir, de tal forma que essas escolhas tragam para nós resultados positivos e não negativos. Eu não estou dizendo aqui que todas as escolhas serão assim precisas, mas elas podem ser melhores. E aí entra a questão da perseverança. Como assim? A perseverança é você permanecer, não desistir. Mas não é uma coisa que você faz apenas porque não vou mudar, eu vou permanecer assim, não vou desistir. Mas desistir do quê? São tantas coisas. Talvez existam pessoas aqui entre nós que estão pensando em desistir do casamento. Isso aí. É uma decisão. Talvez existam entre nós aqui pessoas que estão pensando em desistir do emprego. Eu estou pensando em desistir da faculdade, de uma formação. Sabe, esses pensamentos, essas indecisões, esses conflitos, desistir. Tem gente que está talvez pensando em desistir de seguir a Jesus. Tem alguém aqui querendo desistir de seguir a Jesus? Porque está muito difícil. Quando eu estava no mundo, era muito melhor, eu tomava minha cervejinha, eu me reunia com meus amigos, e a vida ia bem. Eu vim para Jesus, aí começou a acontecer um monte de coisa, e aí o diabo ficou furioso comigo. Tem gente que pensa assim, não só pensa, ele diz assim. Então a gente tem ali, pensa a respeito disso, e em alguns momentos a gente, eu quero desistir. E quando vem para a igreja então, começa a servir ao Senhor. E aí o servir ao Senhor se dedica. Dedicação, começa a fazer. Aí, cuidando de casais, junto com a Roseli. Meu Deus do céu, estou fora disso, não aguento mais não. Só problema. Casais só tem problema. Problemas conjugais, a gente tem que ficar ali aconselhando, a gente tem que fazer aqui festinha, de namoricos, para ver se eles se namoram melhor. A gente tem que, estou fora. Pastor, vê se arruma outra pessoa aí, que eu já não aguento mais. Vou desistir, não quero mais ser líder de casamento. Líder de louvor. Não quero, pastor, vê se encontra outro. Não quero, porque os bateristas, porque o cara do violão, o cara da voz, É fácil? É fácil? Mas Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. A gente pensa em desistir todo tempo, todo momento. E ser pastor então? Será que ser pastor é uma coisa? Eu acho que os pastores nunca pensaram em desistir. Pelo menos isso eu acho que não. O pastor nunca pensa em desistir. Será que isso já aconteceu, pastor Guilherme? Não. Pastor Guilherme, Pastor William. Já pensou em desistir, pastor William? Que vergonha. Meu Deus. Rose? Pode. Pastor, líder, Que exemplo você é.
Desistir da academia. Quem aqui está pensando em desistir da academia? Moça, você está indo direto, né? Jamais. Cara, está indo na academia, cara? Tá também? O pastor William ganhou até um prêmio esses dias aí, que ele falou que bateu o recorde, perdeu massa não sei das quantas, enfim. Olha, a gente pensa em desistir e aí é onde entra essa virtude que a gente precisa desenvolver, que é a perseverança. Eu quero trazer aqui um relato bíblico, uma história, você conhece ela, que mostra para a gente a questão assim, de momentos em que a gente identifica aí conflitos, dificuldades, e que a gente olhando para essas dificuldades, você diz assim, não aguento mais. Ou então você pensa assim, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não consigo. Você já começa, a gente diz isso, e note, quando você está dizendo isso, você está afirmando isso, eu não consigo. A gente olha, normalmente, quando a gente fala essas coisas, a gente está olhando para o passado. Esse passado são as experiências, né? Aquilo que eu vivi, as experiências dentro da família. O meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia, meu papagaio. A gente começa a olhar para trás e a gente começa a pensar como éramos antes. Porque somos, de certa forma, fruto daquilo que vivemos. Só que você precisa entender, o pastor já reforçou aqui, a gente vai reforçar todas as vezes. Somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. O meu espírito está em Cristo Jesus, nasceu de novo, ele é perfeito. Aleluia. Meu corpo está morto nos seus pecados e delitos, não presta, não vale nada. É isso, a carne não vale nada e vai tender para as coisas do quê? Que ela gosta, não são boas. As obras da carne estão lá em Gálatas, capítulo 5, 18, 19, 20. Você pode ler lá e ver quais são as obras da carne. É aquilo ali mesmo. Se você disser assim, não, isso aqui não acontece comigo, você é mentiroso. O próprio João, evangelista, aliás, é profeta também, mas apóstolo João, ele fala assim, é mentiroso. É mentiroso. Porque a carne é aquilo. E se você está aqui, eu estou vendo você. Tem um corpo aí, esse corpo não presta. Ele está morto em seus pecados e delitos. É como a palavra diz assim, a carne, né, ela é fraca. Mas ela é fraca em que sentido? Ela é fraca para as coisas de Deus. O espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne não quer buscar as coisas do espírito. Só que aí você é quem vai decidir, é você quem vai direcionar a sua vida. E é então tão importante a perseverança, é não desistir de buscar fazer aquilo que é bom. Faça o bem, continue fazendo. Mas eu vou desistir de fazer o bem porque as pessoas não valem nada, porque elas não merecem. Continue fazendo o bem, é o que a Bíblia está dizendo, porque ao seu tempo você vai colher os seus frutos. Continue, persista. Deus te chamou para algo, Deus confiou a você uma responsabilidade. Não desista, permaneça, vá em frente. Está difícil? Aí você fala assim, está complicado, está muito complicado, está complicado, eu vou desistir. Aí a gente olha assim, a gente começa a buscar em Deus, Senhor, me ajuda, me dê paciência. E a gente espera, imagina que Deus vai chegar com uma varinha de condão e fazer assim, a paciência, aí você sai todo paciente, né? Na verdade, Deus vai colocar pessoas difíceis no seu caminho para você ali exercitar paciência. Deus vai colocar situações para você ali exercitar aquilo que você precisa mudar, precisa melhorar em você. Aí quando isso acontece, o que a gente faz? Não aguento mais. Deus, o inimigo está furioso. O inimigo é furioso desde sempre. Ele nasceu furioso. Ele comeu a chupeta. Ele nem tinha dente ainda. Ele é isso. Ele é isso. Sabe, gente, a gente fica reclamando que as dificuldades que estamos enfrentando não deveriam acontecer. E a gente até fala assim, como que Deus permitiu que isso acontecesse? E cita até a Bíblia. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Deus permitiu que isso acontecesse, né? Como se assim, eu sou queridinha de Deus, e Deus permitiu que eu passasse por situações difíceis. O que a gente não percebe, sabe o que é?
é que nas circunstâncias difíceis, você consegue, você deve enxergar, e é isso que eu quero que você perceba, o amor de Deus. É onde você percebe o amor de Deus. Por quê? Deus está permitindo situações para que você possa se relacionar com Ele. Deus é um Deus relacionado. Só que aí, nós, por não perseverarmos diante da primeira dificuldade, da segunda, não sei, da terceira, da quarta, não sei. Que número de dificuldades você está, pastor William, no louvor? Né? Quantas? Eu já tentei uma, já tentei duas, já tentei três, agora já falei para Deus. Chega, eu já tentei tantas vezes. Aí Deus fala assim, pastor William, deixa eu falar um negócio para você. 70 vezes 7. Isso num dia. É assim. Pedro, ele estava ali preocupado. Quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa, perdoar o meu irmão, se ele me ofender? Ele está querendo assim, se já perdoei 3 vezes, está resolvido. Aí Jesus propõe para ele algo assim impossível de acontecer. 70 vezes 7. Ele fala, complicado, assim não dá. Olhe para as circunstâncias, as dificuldades, elas estão forjando você. E é nesse momento em que você começa a desenvolver, e precisa desenvolver, essas virtudes. Mas em 2 Pedro, capítulo 1, ele vai citar todas essas, mas eu só estou pegando aqui uma, que é a perseverança, que é aquela de não desistir. Só que eu não persevero. Na verdade, a perseverança exige, eu já falei, obediência. Mas para além da obediência, precisa de atitudes concretas. Por exemplo, a gente fala de uma vida piedosa. E aí, eu não estou vivendo essa vida piedosa. E então perseverar para mim não é algo tão fácil. E como a gente consegue enxergar o amor de Deus nessas circunstâncias? Porque assim, é através dessas circunstâncias que você vai descobrir Deus. É nessas circunstâncias em que você percebe a presença de Deus. Em meio a essas dificuldades é que você vai descobrir a presença de Deus. Porque se não fossem elas, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você estaria aí. Tá tudo bem. Nossa, é uma maravilha servir ao Senhor. Está levando a vida. Eu não estou dizendo que não seja uma maravilha servir ao Senhor. E de fato é. Só que assim a gente precisa se voltar para Deus, conhecer a Deus. E nós não vamos conhecer a Deus se não utilizarmos os recursos que Ele nos deu. Porque quando vem a dificuldade, se está tudo bem, está tudo bem. Só que quando vem a dificuldade, eu descubro a oração. Eu não orava, mas agora eu estou orando. Porque o bicho pegou, a água subiu. Aí eu tenho que orar, porque agora bateu o desespero. A oração não está resolvendo. Aí então eu preciso jejuar. Aí eu começo a jejuar. Aí eu jejuo um pouquinho, jejuo mais um pouquinho. Jejum ainda está. Eu vou aplicando à minha vida aquilo que a palavra de Deus diz. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, neste momento, ou nestes momentos, que você descobre e reconhece, e você tem a experiência da presença de Deus. É na oração que você está ali clamando. Eu estou clamando ao Senhor. E aí, eu continuo clamando. Eu sou perseverante. Eu sou persistente, eu não desisto desse clamor. Eu ainda não vi resposta, eu ainda não vi luz no fim do túnel. Está difícil para mim. Eu penso em desistir sim, mas eu sei que Ele está comigo. Eu posso passar por um vale de sombra de mortes. Eu posso andar por lugares escuros, eu posso passar por lugares tenebrosos, eu posso passar por tribulações, mas eu sei que o Senhor estará comigo em todo tempo, em todo momento. Eu posso pensar em desistir naquele instante, mas novamente eu me volto para Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda.
sozinho eu não consigo. E de fato, sozinho a gente não consegue. Só que aí quando você tenta uma vez, você tenta umas duas, três, quatro, quinta, sexta, e você vai tentando. Você não desiste. E lógico, eu estou falando de desistir de coisas que são úteis e você sabe que é. Coisas boas e você sabe que é. Coisas agradáveis e você sabe que é. Coisas santas e você sabe que é. Porque existem coisas que a gente tem que desistir mesmo. Coisa ruim a gente tem que desistir. Isso é óbvio. A gente tem que abandonar. Quando a gente fala, por exemplo, olha, surgiu uma oportunidade de um emprego melhor que o outro, a tendência é a gente fazer o quê? Uma escolha daquilo que é melhor. Né? E aí, desisto desse para aceitar aquele? Vale de decisão. Mas é quando a gente se volta para Deus e a gente vai buscar o quê? Direcionamento em Deus. A gente começa a orar mais. A gente começa a clamar mais. A gente vai se antecipando. A gente vai trabalhando de tal forma que a gente fala, eu não estou falando que o dia mau não pode chegar, mas eu posso prevenir. E prevenir é melhor do que remediar. Deus permite circunstâncias difíceis. E como eu disse, existe uma passagem nas Escrituras e que mostra assim uma ocorrência milagrosa. A gente quer ver milagres, mas a gente não trabalha para que o milagre aconteça. A gente não obedece, não permanece para que o milagre aconteça. Quando Deus chega para Josué, ele fala assim, Josué, é você quem vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Eles estão saindo de um deserto, 40 anos ficaram lá, e agora eles têm diante deles grandes desafios. E aí Deus coloca eles para enfrentar o maior dos inimigos, a maior cidade fortificada. Deus poderia falar, começa com aquela menorzinha, depois você vai para o outro. Deus fala assim, o maior desafio, Josué já ficou, não, ele é um general, ele sabe o que eles são capazes, ele conhece o seu exército, ele conhece o treinamento dos seus soldados, ele sabe que os seus soldados têm flechas de madeira, ele sabe que os seus soldados têm, no máximo que eles têm são pedras, armas com pedras, né, ali forjadas, lascadas, e ele sabe que os habitantes de Jericó, essa grande cidade fortificada, já dominam a arte do ferro, e eles têm armas de ferro. Ou seja, os armamentos deles são muito maiores, melhores, mais poderosos que os nossos. Eles são treinados, porque a gente ficou no deserto 40 anos, a gente quase não lutou tanto. A gente não é uma nação ali beliscosa, né? Que sai para a guerra todo tempo, tem experiências. Não, a gente não tem tanta experiência, somos inexperientes. E aí Deus vem colocar para nós logo um desafio desse tamanho. Mas aí Deus fala para Josué, quando ele está buscando, Senhor, 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 mas então, tipo assim. E aí Deus dá o quê? O que Deus dá para Josué? Estratégia. O que a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 1? Ele fala assim, aquele que tem falta de sabedoria. São nos momentos difíceis, diante das circunstâncias, diante de conflitos e de decisões que eu falo, eu não sei o que fazer. Eu me vejo incapaz de resolver esse problema. Isso é demais para mim. Você pode olhar dessa forma nesse instante e falar assim, eu não vou conseguir. Mas ao mesmo tempo você ali para e fala, não, eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas. Porque para Deus não há impossíveis. Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele me fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Eu sou a sua imagem, eu sou a semelhança. Então, eu sou capaz. Eu tenho capacidade, eu não conheço, mas eu sei que Deus vai me dar condições para que eu desenvolva essas capacidades e alcance os resultados que me serão benéficos. Aí então eu busco sabedoria no Senhor, eu tenho falta dela, e eu peço, me dá essa graça, para que eu alcance esse resultado que glorifica o teu nome. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você? É que você manifeste a glória dele aqui na terra. O que Deus quer de mim, quer de você? Que você seja como Ele é aqui na terra.
que você faça o que Ele fez aqui na terra. Só que nós não temos a capacidade de fazer as coisas por nós mesmos, na nossa força, na nossa capacidade. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, o que diz o Salmos 40? Depositei toda a minha esperança no Senhor. Só que aquilo depositar não é deixar lá, ir para a praia, montar a rede, com as pernas para cima, tomar água de coco. Envolve trabalho. Envolve trabalho, porque perseverança não é algo que a gente faz passivamente. Perseverar é continuar numa vida piedosa, de oração, de jejum, de clamor, e fazendo, continuando, avançando, buscando caminhos, mudando estratégias às vezes. Já tentei. Só tem gente que está tentando da mesma forma sempre. Tenta de outra agora. Você já tentou tantas vezes dessa forma? Muda agora. Muda a estratégia. Mas eu nem sei como. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Vai buscar. Comece a clamar. Eu já fiz um jejum. Nossa, jejuei. Quem está jejuando aqui? 2, 3, 4. Por isso que eu estou passando para frente. Né? Estava pensando que todo mundo está jejuando aí, cara. Casa de oração lá, o pessoal está jejuando, cara. Uma vez por semana, pelo menos. Eu tentei e fiz lá. Olha, estou quase conseguindo 24 horas. Glória a Deus, aleluia. Fiz 18. Está faltando quanto? 6 horas. Na próxima você vai fazer 24. Não, já avancei. Agora estou 2 dias já fiz. Não, mas eu já quero desafiar mais. Vou para 3. Porque se eu quero viver uma glória maior, se eu quero viver uma experiência maior, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que sair do comodismo. Não é só perseverar, eu tenho que avançar, eu tenho que pagar um preço, eu tenho que ali persistir naquilo que é útil. Eu vou orar mais, eu vou clamar mais. Eu vou clamar mais, eu vou gastar mais tempo, que estou orando 5 minutos por dia. Meu. E você quer que as coisas mudem? Não vai mudar. Você quer ter a experiência? Não vai ter. Você quer ter sabedoria que vem do alto? Não vai ter. Como assim? A Bíblia está dizendo, peça aqui, tá? Deus está falando para pedir sim. Só que você gasta tão pouco tempo na presença dele que você nem conhece ele. E quando ele fala alguma coisa para você, você não consegue distinguir a sua voz. Você não consegue distinguir a voz de Deus da voz da sua alma. De repente, em nome de Jesus. Essas plaquinhas de tempo aí que vem pra gente. Mas eu contei aqui meu tempo, eu contei 10 e 5. Pelos meus cálculos, é 10 e 50 que eu termino. Se o louvor atrasou, eu ainda continuo com o meu tempo. Eu não vou entregar de nada. Depois você vai falar com o pastor Bíblia ali. Não tem não. Nós precisamos perseverar, gente. Só que perseverar implica também trabalhar. Não é apenas ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que agir. E quando você age, só que a sua ação é uma ação que está ali em conjunto com buscas na direção de Deus. Eu oro mais, eu jejuo mais, eu me torno mais sensível. Aí Deus vem e fala para mim, como ele falou para Josué: te dou uma estratégia para você vencer. Vai fazer o seguinte: você vai rodear aquela cidade 7 vezes. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia você vai dar só uma volta. Pega todo o povo. Ninguém vai falar nada, silêncio. As 6 voltas vocês vão dar. E você vai rodear. Eu sei, Josué, eu sei, estou entendendo. Aquelas muralhas, elas são muralhas muito grandes, fortes, elas têm 5, 6 metros de largura, ela rodeia toda a cidade, é uma cidade grande, são muralhas de pedras. Aquilo é tão difícil, tão pesado, eu sei, mas vai por mim. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, dá uma volta. Aí você fala assim, estou fazendo papel de? Não, você fala, eu digo assim, estou fazendo papel de sábio.
Porque eu ouvi a voz de Deus, Deus falou para mim, Ele falou, faz isso, eu vou com Ele. Mas não faz sentido, lógico, não faz sentido para minha mente carnal, mas para o meu espírito faz todo sentido. Porque eu sou espiritual. Então eu vou lá, Deus falou para mim fazer. Não faz sentido para o mundo, mas faz sentido para Deus. Ele está falando, obediência. Primeiro dia, segundo dia. Meu, o pessoal está dando risada lá em cima, vocês viram? Olha o pessoal lá em cima, lá, dando risada. Você viu, Ronaldo? Estão tudo caçoando da gente. Eu acho que eu não vou vir no outro dia, não. Né? Essa campanha aqui dos 7 dias, estou fora dela. Né? Eu vou voltar. Eu não vou. Mas Deus falou: dê uma volta, dê 2, dê 3, dê 4, dê 5, dê 6. Em silêncio, todo o povo, sacerdotes, levitas, levem a arca. O povo atrás, uma volta. E aí o povo de Jericó olhando, eles querem de novo hoje. O que eles estão querendo? Estão querendo nos amedrontar com essa, né? Olha, que povo mais bobo, né? Agora, no entanto, existiam já pessoas dentro daquela cidade que elas estavam falando assim: o Deus dele é o Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu já conheço essa história. Esse Deus é um Deus de milagres. Ele faz umas coisas que não dá para entender. Será que essas pessoas já estão ali, né? Preocupadas? Uns estão caçoando, mas outros já estão ali. Nós ouvimos falar desse povo e do Deus deles. Aleluia! Aí Deus fala assim: no último dia, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. 7 voltas. Na 7ª volta, o povo inteiro, ele vai ouvir o soar da trombeta e o povo vai gritar e as muralhas vão cair. Eles fizeram isso. Você conhece a história de Jericó? As muralhas vieram ao chão. A ciência tenta explicar, não, porque é um fenômeno, não sei das quantas, sabe? Aquela coisa do barítono, do temor, aquela passa. Agora vamos explicar uma muralha de 5 metros de largura, de pedra alta, que rodeia, porque se caísse só um pedacinho, mas caiu toda a cidade não era pequena. Toda a muralha veio ao chão. Isso é milagre, gente. Não se explica por fenômenos naturais. É Deus agindo em seu favor. Mas sabe por que Deus agiu? Porque você foi perseverante, você não desistiu. Se Josué tivesse desistido, aquilo não teria acontecido. Se o povo tivesse desistido, duvidado, aquilo não teria acontecido. Mas aquela vitória deu àquele povo um ânimo, uma força. Vamos lá agora, se nós derrubamos, se a nossa vitória sobre que Jericó é a maior cidade, se a gente venceu essa, imagina as outras. O detalhe é, se Deus está comigo, se Deus está comigo, eu vou conseguir. A questão é se eu estou com Deus, se você está com Deus. E é isso que Deus te chama para fazer. Ele fala assim: olha, você precisa buscar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa permanecer. Não desista. Você já tentou de tudo. Já tentou de tudo. Já tentou de tudo mesmo. Mesmo que você tentar de tudo, não tente tudo sozinho, mas busque tudo em Deus e as estratégias que Ele vai te dar. Mas como eu vou ter essas estratégias? Porque essa parte é importante, a parte prática. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais. Ah, pastor, mas é difícil jejuar, eu fico com dor de cabeça, é assim, é ruim, né? Lógico, o seu corpo vai falar, vai gritar, vai espernear, ele não quer. Só que Paulo fala para a gente sobre o corpo? Eu esmurro meu corpo e eu sujeito a escravidão. Quem manda aqui sou eu. Pastor, mas o quê? Mais o quê? Faça! Já fez? Já tentou? Ao menos tente. Faça mais, busque mais, intensifique a sua vida de oração, intensifique a sua vida de jejum. Mas não desista sem antes você colocar isso em prática. Seja perseverante, seja perseverante.
E você vai ver as coisas mudando na sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai ter aflições, porque Jesus mesmo disse que teria. Mas você vai ter as aflições. E se a gente fala assim, quem já teve vitórias aqui? Quem tem vitória, só tem vitória depois de uma luta, gente. Ninguém alcança a vitória sem luta. A luta vem antes da vitória. Então significa que luta nós vamos ter. A questão é a vitória depois. Para sermos vitoriosos, a gente precisa andar com Deus. Mas para andar com Deus, eu preciso conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, é preciso buscar a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar-o enquanto está perto. Deixe unir as suas iniquidades. Faça como o salmista, faça como Davi fez. E ele diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Porque eu estava antes depositando em qualquer outra coisa, porque eu era isso, eu era aquilo, porque eu podia, porque eu não podia, enfim, não sei. Mas é quando você deposita toda a sua confiança em Deus. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Isso vai acontecer, eu afirmo. E não sou eu que estou afirmando, mas a palavra de Deus. Quando você deposita toda a sua confiança no Senhor. Quais são as circunstâncias? Todas e quaisquer circunstâncias. Não importa quais as circunstâncias. Todas. Viu qual? Todas. Todas e qualquer circunstâncias. Deposita a sua confiança no Senhor. Mas depositar envolve. Vamos dar a palavra. Depositar precisa de um envolvimento. Envolvimento com as coisas espirituais. Envolvimento com Deus. Não apenas esperar passivamente, mas ali, dia após dia, alimentando, regando, glorificando o Senhor, exaltando ao Senhor, confiando no Senhor, esperando, aguardando aquele dia, aguardando aquela resposta, aguardando aquela mudança, aguardando, sabe? Confiando, porque Deus é Deus. E Ele não muda. Sua palavra é eterna. Ela dura para sempre, de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Eu terminei no tempo. Porque assim, eu peguei aqui 10:05 para fazer contas. E aí eu tinha que terminar 10:50. Então significa que agora são 10:48. A gente precisa ajustar os nossos delays. Né? O Jonathan vai ajustar o delay dele, porque o horário dele está um pouco diferente do nosso também. Aqui do meu celular estava 2 minutos atrasado. O meu já era 9:30. Eu subi aqui em bom. E a gente estava com a tela ainda faltando alguns minutos. Né? Mas você vê, deu tempo? Não deu tempo? Deus falou com você? Precisou a gente ficar plantando bananeira aqui? Precisou espernear? Não, porque a gente depende de Deus. Feche os seus olhos. Vamos confiar no Senhor e deixar que o Senhor faça a obra que não é nossa, é dele. Nós somos instrumentos, mas quem age é Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais perseverantes. Senhor, nos ajude a não desistir. Fortalece os nossos pés, coloca-nos sobre uma rocha. O Senhor é a rocha. Que nós não sejamos levados para um lado e para o outro por tantas tendências, mas que nós permaneçamos sempre firmes ali, nessa rocha da tua palavra. Que nos momentos difíceis nós tenhamos, ó Deus amado, ali a graça de descobrir a tua presença, de conhecer o Senhor. E podemos dizer, como João disse lá na frente: antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, os meus olhos te viram,
Eu tive a experiência, eu passei por uma luta terrível. Talvez ninguém tenha passado por tamanho sofrimento. Mas depois desse sofrimento veio a bonança. Eu tive a experiência. Eu venci. Porque eu sou mais que vencedor. Ele venceu já por mim. Ele já venceu por mim. Aleluia. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? Que o seu louvor, Senhor, esteja continuamente nos meus lábios. Seja essa a nossa oração sempre, todo tempo, todo momento. Aleluia. Que possamos cantar mais e mais e mais. Agradecer ao Senhor, exaltar ao Senhor, bendizer o seu santo nome. Declare isso, Senhor. Pai Santo. Pai Santo, Senhor. Eu quero me aproximar de Ti com sacrifícios de louvor. Eu quero conhecer mais o Senhor, mas com sacrifícios de louvor. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Quero cantar, ó Deus amado, cada vez mais. Os que em Ti se foram, Livres de preocupações, de ansiedades, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todo. esse mesmo Deus Os tronos se inclina para você domínios, nessa manhã. governos e poderes, Teu nome Ele ouve é as suas, sobre todos. Ele ouve E o os seu anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Você se sente perdoado? uma canção.
sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo dança, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluias. Que o louvor do Senhor esteja continuamente nos seus lábios. Em nome de Jesus. Que você seja perseverante. Jamais desista daquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida. Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Se ainda não aconteceu, não é questão de Deus não ter acontecido. Ela vai acontecer. Tanto quanto mais você permanecer e descobrir a presença, conhecer o Senhor e puder dizer: antes eu ouvia falar de Ti e eu Te conhecia deste ouvir, mas agora os meus olhos Te veem. Eu tive a experiência, porque quando eu clamei, eu continuei clamando até que o Senhor se inclinou e atendeu, ouviu o meu clamor. Amém? Você sente por um momento. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é 11 de junho, dia do pastor. E eu gostaria de convidar o pastor Samuel para se sentar aqui na frente, o pastor William, o pastor Guilherme. Hoje o pastor Gerson não está, que ele está trabalhando, mas eu gostaria de convidar as esposas também. A irmã Deise, a irmã Daniela, Silvana, Laine. Venham todos aqui na frente, por favor. Cadê a Dani? Falta a Dani. A irmã Deise vai representar o pastor Gerson. Eu fiquei responsável por essa tarefa, né? E aí eu comecei a pesquisar e buscar nas escrituras, né? O que a palavra do Senhor fala sobre o pastor. E lá em João 10 ele fala sobre o bom pastor, né? Jesus, o nosso exemplo, né? E eu estava lendo, meditando, pesquisando, e a palavra pastor lá de João 10 vem do grego, né? E da palavra poene, que quer dizer aquele que conduz a lugares pacíficos, né? E se a gente for meditar e pensar sobre o bom pastor, o que o bom pastor faz, né? Ele conduz as suas ovelhas a lugares tranquilos. Ele garante pastos verdes, alimento, ele nutre, né? Ele dá águas tranquilas, né? Ele mata a sede das suas ovelhas, ele cuida, ele pastoreia, conduz, ele protege,
né? Eu venho de um lar cristão, eu venho de um lar de pastores, e eu sei muito bem que esses homens e essas mulheres, eles dão a vida pelas suas ovelhas. Eles protegem, eles lutam contra leões, lobos, contra predadores terríveis, que vocês nem imaginam, mas eles cuidam, né? E hoje o pastor Samuel, a ministração dele hoje foi sensacional, sabe por quê? Eles conduziram cada um aqui a águas tranquilas, a pastos verdejantes, não foi? Não é verdade? E a cada domingo eles exercem esse papel, né? Às vezes a gente fica analisando, pensando, fala, mas o pastor não vai na minha casa. Todo mundo quer que o pastor vai na casa, né? Mas a cada domingo eles estão exercendo esse papel, né? Conduzindo o seu rebanho, conduzindo as suas ovelhas. E essas mulheres, elas são fundamentais na vida desses homens, né? E eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho mais ousada, né? Eu falei assim, eu vou colher alguns depoimentos dos membros da nossa igreja para apresentar para os nossos pastores, né? E eu tive uma surpresa, algo assim relevante, né, que eu posso contar. Não teve ninguém que falou assim, eu não quero. Pelo contrário, eles estavam prontos e eles queriam fazer parte disso, certo? Então tá aí a nossa homenagem de hoje, alguns depoimentos, não consegui gravar de muitas pessoas, mas acredito que o que nós gravamos já expressa muito amor e muito carinho, tá bom? De cordinho. Bom dia, eu vou falar sobre o pastor Samuel. Parabéns, pastor. Seu dia, o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor e a sua família. O Senhor é um exemplo da gente, para todos nós. Parabéns, muito obrigada. 11 de julho é o dia do pastor. Esse chamado tão especial de Deus para a vida da igreja. Pastor Gerson, o sumo pastor Jesus Cristo, conduza cada vez mais a sua presença, abençoando as nossas vidas. Paz do Senhor, todos, pastor Guilherme, quero agradecer ao pastor pela sua dedicação, pela sua entrega, pelo que o pastor tem feito por nós, tem nos orientado, guiado sobre o Espírito Santo, de desejar o caminho de habitação, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e que te enche de bênçãos sem medidas. Pastor, Deus te abençoe e parabéns. Pastores, tudo bem com os senhores? Estou mandando essa mensagem para agradecer os senhores pela vida, os senhores, por os senhores terem nos abençoado nessa cultura espiritual, cuidando, nos incentivando, motivando a gente a continuar nossa caminhada com Cristo. Então, parabéns pelo dia do pastor, vocês continuem prosperando na vida familiar, na vida particular, e que a igreja continue crescendo e multiplicando. Pastor William, bem fácil, parabéns. Coração generoso, bondoso, e um abraço mais aconchegante da igreja. Homem de Deus. A paz, pastor. Obrigado por ser os nossos pastores, abençoado, agradecendo por toda essa oportunidade de nos levar a palavra de Deus com tanto amor, com tanto carinho. E dessa forma levamos essa palavra para dentro dos nossos lares. E seja abençoado no dia de vocês. Amém. Passando para agradecer e para parabenizar os nossos pastores que exercem essa função com tanta dedicação, por cuidar também de nós, nos ensinar sempre com muita paciência. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Parabéns, muito obrigada. Paz, queridas, passando aqui para agradecer a vocês, esposas dos nossos pastores, por todo o carinho, por toda a dedicação, por cada palavra e mais triste, agradecê-las por estarem ao lado dos nossos pastores. Muito obrigada. Parabéns a todos. Feliz dia, nosso pastor. Beijinho, um abraço. Tchau. Muitas felicidades. Saúde, feliz dia do pastor. Tchau.
separamos uma lembrancinha para cada um de vocês, para agradecer. As meninas podem trazer, por favor. E eu gostaria muito que no final desse culto, cada um que está aqui, nossos visitantes, nossos membros, desse um abraço bem forte, bem apertado em cada um deles, tá? E eu gostaria de chamar o irmão Eliseu, que ele vai estar representando aqui todos os membros da comunidade evangélica Vivai, para fazer uma oração. As paz, igreja. Nossa, pastor, que ficou na comigo, é difícil, mas agradecido pelo pastor, não é? Agradecido pelo chamado que Deus colocou na vida de vocês. Então, eu sabia que a igreja toda me ajudasse nessa empreitada aqui a orar. Difícil, mas que Deus vem permitindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças a Deus. Vamos aqui agradecer a Deus, aos todos, em nome de Jesus. Para que o Senhor venha derramar cada vez mais e mais sabedoria, entendimento, que eles venham cada dia trabalhar com vontade, com dedicação, que essa obra é obra destinada àqueles que têm medo de vocação tremendo. Queria que o Senhor me ajudasse aqui, não sei se eu vou terminar. Mas Senhor, sabe que não é fácil a vida do pastor. Está assim, levando vidas para ter o conhecimento da sua palavra. Agradecemos por tudo em nome de Jesus, Pai. Perdoa pela minha falha, se eu ter assim pouco conhecimento, mas eu sei que o Senhor vai trabalhar cada vez mais. Os pastores vão estar nos ajudando. Obrigado em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer em nome aqui dos pastores. Se vocês puderem compartilhar desse chocolatinho já. Tem altíssimo do chocolate. Tá? Então, o pastor recebe o tipo de chocolate. Mas agradecer aqueles que estiveram nos bastidores, o pessoal que gravou, e dizer que estamos gratos por isso. Que esse dia seja um dia de reflexão também, né, a respeito desse ministério. E aí, se tiver mais alguém aqui disposto, a Bíblia diz assim: excelente coisa você escolheu, aquele que almeja o episcopado, o pastorado. Excelente coisa almeja. Fácil é? Não, como a gente disse aqui. Mas a graça do Senhor, irmão Eliseu, nos basta. Né? E nós nos aperfeiçoamos nas nossas fraquezas. A cada dia andando com o Senhor. Obrigado a todos, Érica. Agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir os pastores? Obrigado, irmão. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Na próxima a gente inclui os filhos dos pastores também. Fazem parte. Gente, semana que vem, Ronaldo, cadê? É isso mesmo? Tá aqui. É semana que vem? Cravo e a Rosa. Os casais, é sábado? Sábado, que horas são? 7h30. Então, vocês já, a gente fez uma pesquisa aí para saber quantidade de pessoas, porque vai ter um cálculo, né? Então a gente precisa saber mais ou menos quanto cálculo a gente vai fazer, né? Quantas bacias, é isso? Né? De novo, não sei, mas é. Tem vaga ainda, Ronaldo? Tem vaga? Cabe mais um? Cabe? Então, os casais aí, ó. O pessoal que está nos visitando, quem está nos visitando? Deixa eu ver aqui, tem essa senhora aqui que ela já pegou ficha para preencher? De membro? Ainda não? A Érica vai
vai te procurar, não sei se aqui tem, não temos visitantes. Não, esse casal também aqui, eu acho que já terceira vez. Merece a ficha já. O Silvano está ali, está nos visitando. Você que está da igreja aí, levanta aí. O Daniel também está aqui nos visitando, ó. Vai lá, dá um abraço dele. Como o pessoal da igreja aí, levanta. Aqui, Silvano, Daniel, dá um abraço nessas pessoas. Vocês também estão convidados, então traga aí o seu cônjuge, queira participar. Vai ser uma peça de teatro e regado ao quê? A vinho? Não. A champanhe? Não. A caldinho, porque está no inverno, né? Então é um caldinho ali. Você sabe que o pessoal dessa igreja cozinha bem, certo? Tempero é bom, né? Então vai ser um trem bom. Então vamos lá, vamos participar, vai ser legal. A peça e depois a gente come antes. Só depois? E vai de graça, não vai pagar nada? Ô Carla, não pode, gente. Que história é essa? Quem vai pagar esses instrumentos que a gente comprou aqui? Hein? Vamos agradecer a Deus, fique em pé. Agradecer a Deus por mais esse dia, mais esse domingo, que Ele continue sendo uma bênção na sua vida e você possa, dia após dia, permanecer no Senhor. Persistir, permanecendo, sendo perseverante, tudo com tempo. Prestou atenção? Agradeça a Deus. Pai, nós te louvamos, obrigado por esse dia. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade que tivemos de estar na tua presença, de podermos aqui ter comunhão uns com os outros, não só isso, mas para além disso, ter comunhão contigo.